Muito bom dia. Então, bom dia, pessoal. Uma boa semana para nós. Estamos começando mais uma série de live, que é dessas, essas lives que eu tenho feito todos os dias às 10 da manhã. E eu agradeço a pontualidade de vocês. E hoje eu vou fazer uma live sobre da série, que é Fitocura. Como utilizar as plantas a nosso favor, pela nossa saúde. E na nossa série de Fitocura, sempre focando para as práticas naturais, na nossa prática de cura, seja a nossa prática pessoal, seja no nosso consultório, com os nossos pacientes, ajudando as pessoas a utilizarem melhor as plantas. Hoje nós vamos falar de duas plantas muito importantes, mas eu vou começar falando de uma que a gente já falou várias vezes aqui. E eu falei para vocês, calma, espera. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ela, e chegou esse momento, que é o nosso querido boldo. Então chegou o momento da gente falar do nosso boldo. Vamos falar como o boldo, os diferentes tipos de boldo, a gente tem alguns bons tipos de boldo, mas como esses boldos eles podem ajudar no meu fígado. Tudo bem? Estamos juntos, lembrando sempre que essa é uma live que eu gosto de fazer bem interativa com vocês, Gosto de conversar, gosto de saber se vocês estão me acompanhando, se está tudo bem. Então eu vou sempre perguntando bastante coisa para vocês e vocês me respondem sem nenhuma pressão de acertar ou não, de falar o que é correto. Então, olha só que legal. A 3706 falou, eu tenho boldo. Ótimo. Por que eu escolhi falar do boldo? Primeiro, porque o boldo é uma planta que a gente tem abundância no nosso território. Não só no nosso território, como em território mundial, assim, O boldo a gente encontra em vários lugares, assim, Toda a América Latina, na África, em algumas regiões na Europa, na Índia, lógico, Então, o boldo é uma planta que a gente tropeça nas calçadas, A gente tem muito em todo lugar, inclusive como uma planta ornamental, porque ela cresce bem e tem uma flor bonita quando ela floresce, uma flor roxinha muito bonita. E ela é muito fácil de ser utilizada. E o melhor de tudo é que ela tem um efeito no nosso fígado maravilhoso. Então, gente, vamos voltar um pouquinho, para quem está chegando agora, eu vou só explicar, a gente fez uma série, essa é a nossa terceira live, sobre o fígado, a importância do nosso fígado, como cuidar dele, quais são as coisas, as alimentações, a rotina, o estilo de vida que machuca o nosso fígado, então isso é muito importante. E agora, na verdade, sexta passada eu fiz uma live de como cuidar do nosso fígado, assim, receitas gerais, e hoje vamos falar sobre plantas. Antes de eu começar a falar sobre plantas, eu gostaria que vocês me falassem aqui o que machuca, para quem acompanhou, estava estudando aqui comigo, o que machuca o meu fígado? O que pode causar danos, realmente lesionar, inflamar, infeccionar, engordurar o meu fígado? Quem pode me falar, assim? O que destrói o meu fígado? Que a gente falou bastante nas outras lives. Livre, gente, o que vocês conseguiram absorver, assim, Ou se é a primeira vez que você está entrando aqui, o que vem na sua mente? A pergunta é, o que lesiona, o que machuca o meu fígado? Álcool, ótimo, sempre presente aqui, Maria? Álcool, isso, fritura, açúcar, ótimo. Excessos, excessivo, que mais, gente? Álcool, fritura, açúcar, ótimo. Excesso de gorduras, medicamentos, ótimo, isso é muito importante. Gorduras, açúcar, a Raquel está acenando. Valesca também. Alimentos gordurosos, açúcar, isso. Muito bem, gente. Exatamente, é isso que a gente viu, Então, primeiro,
um dos principais fatores agressores do nosso fígado, talvez o principal. A Michelle falou aqui, café. Café não tanto, viu, gente? O café ele pode machucar, mas só em excesso se for um café de péssima qualidade. A Paulinha falou conservantes, carboidratos em excesso, glutamato. Isso. Então, olha só, a gente viu que o fígado, ele é esse grande filtro que a gente tem no nosso corpo, que ajuda a desintoxicar extremamente, seja tudo, vou fazer um grande resumão aqui desde o nosso começo. Então ele purifica, seja o que vem do nosso intestino delgado, que sai lá do intestino delgado, que a gente absorveu na alimentação, seja o que já está na minha circulação, no sangue, isso se encontra, forma um grande canal e encharca o fígado, essas esponjas do fígado, e o fígado vai purificando isso. Tudo bem? Então a gente viu que tudo que dá muito trabalho para essas peneirinhas do fígado ficarem peneirando o tempo inteiro, ficarem purificando o tempo inteiro, vai lesionar o fígado. Tudo que é muito difícil de ser purificado, e ele vai purificar, porque esse é o papel dele, então essas coisas vão pouco a pouco lesionando. Por exemplo, vocês falaram de primeira, o álcool. Gente, quantidades grandes de álcool, né? O excesso de álcool repetidamente machuca muito o fígado. Ou seja, aquele pré-carnaval que você fazia, carnaval, pós-carnaval, pós-pós-carnaval, que já emenda com a festa de Ano Novo, isso é muito nocivo para o seu fígado, porque isso realmente é uma quantidade industrial de álcool, né? As pessoas poderiam fazer uma parceria com as lojas de bebida, e isso vai detonando, vai realmente machucando os filtrinhos que a gente tem dentro do fígado. Mas não só o álcool. Tudo bem, o álcool a gente sempre fala, ele já é muito conhecido. Depois a gente tem, a Odete falou aqui, né, muito importante, medicamentos. A quantidade que se usa hoje de medicamentos, e medicamentos fortes, né, ainda mais no Brasil. Gente, no Brasil a gente tem vários medicamentos que são liberados que não são liberados em outros lugares, né? Porque eles têm um efeito, eles podem ter um efeito, não que eles têm, mas eles podem ter um efeito muito perigoso dependendo do corpo que ingere esse medicamento. Então, muita atenção com o excesso de analgésicos, anti-inflamatórios, principalmente. Ali está falando, o excesso é relativo também, né? Tem gente mais sensível em menores quantidades. Exato, gente. E a mesma coisa para os medicamentos, né? Como que é? Às vezes a pessoa toma uma semana de anti-inflamatório e pode ficar com uma hepatite medicamentosa. Pode acontecer. Por isso que o melhor, eu sempre falo, né, nos cursos, o melhor é a gente conhecer o nosso corpo e saber qual que é o limite dele, para saber, eu posso tomar isso, posso tomar essa quantidade de álcool, não posso. Ou se eu tomei essa quantidade de álcool, o que eu vou fazer depois? Agora a gente vai falar disso. O que eu faço depois que eu tenho agentes agressores no meu fígado? Então, ótimo. Álcool, medicamento, vocês falaram, né? Muita gordura, muitos conservantes, muito glutamato, muito glúten, tudo isso o fígado vai ter que ficar filtrando, correto? Isso, ele não vai deixar isso circulando. Inclusive, os medicamentos que a gente toma, olha só, né? Vocês estão me acompanhando, gente? Posso continuar? Tem alguma pergunta mais essencial? Às vezes eu já começo, né, bombardeando vocês, falando, né, eu queria saber, tá tudo bem? Estamos junto aqui no conhecimento? Vocês podem me dar ou mais ou menos, querem rever mais alguma coisa antes da gente continuar? Tudo ok. Ótimo, show. Tá bom. Então, calma aí, eu fui rever com vocês. Ótimo. Por exemplo, o medicamento, ótimo, que bom, legal. O medicamento que a gente toma, ele vai ser filtrado, ele vai ser quebrado em dois momentos, né? Quando a gente toma esse medicamento, ele é assimilado pela parede do meu intestino e passa pelo sistema porta-hepático, né? Ele passa pelo fígado, então lá ele já vai ser quebrado pela metade,
ou, assim, geralmente pela metade, e aí ele vai ter um efeito na circulação, nos órgãos, nos tecidos. Depois que ele circulou o meu corpo, ele vai voltar para o fígado, e cada vez que ele passa no fígado, ele vai perder metade da potência dele, a meia-vida, né? Então o fígado ele vai ficar purificando esse remédio o tempo inteiro. Toda vez que ele passar no fígado, ele vai filtrar uma parte. É isso, olha só, eu vou expandir um pouquinho a nossa aula aqui, né? É isso que faz a gente ter que programar de quanto em quanto tempo eu tomo um remédio. Vocês já pararam para pensar nisso? Ah, toma de 8 em 8, toma de 6 em 6, de 12 em 12. Porque depois dessas 12 horas, esse remédio já foi filtrado completamente e não vai ter o efeito mais no tecido-alvo, no órgão. Então a gente tem que tomar de novo. Tudo bem? Isso serve para as plantas também. Só que, enquanto isso, o nosso fígado vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. E aí, se eu fico sobrecarregando esse fígado, machucando... Ah, e tem mais uma coisa que vocês não falaram aqui, gente, muito importante. Álcool, alimentação, gorduras, remédios. Tem um que é muito importante. Qual que é a principal causa de doença no fígado mundial? Que gera aproximadamente 2 milhões de mortes por ano. Olha só como é forte isso, né? 2 milhões, né, de pessoas que falecem do que eu vou falar agora. Qual que é, gente? Quem pode me falar? Faltou um muito importante. Qual é a principal causa de agravamento de doença do fígado? Mais do que o álcool. Estresse, raiva, bastante, depressão. Vocês estão indo para um campo bem emocional, isso é muito importante. Cirrose medicamentosa. Mais um. Hepatite ou cirrose? Ótimo. Ótimo, Ana. Mas qual que é a causa da hepatite? Isso é muito importante a gente lembrar. Qual que é a causa da hepatite? Ou de uma futura, às vezes até de uma cirrose, né? Não alcoólica, porque a gente tem cirroses não alcoólicas. Drogas. Drogas também a gente vai ter que filtrar, vai machucar o fígado, mas não é disso que a gente está falando. O que machuca muito o fígado, gente, que a gente tem? Que causa uma hepatite? Infecções. Infecções. A gente tem que lembrar que infecções virais, elas são a principal causa de agressão ao nosso fígado. Tudo bem? Então, infecções, sejam geralmente virais, né, ou bacterianas, elas são, isso, viral, A, B, C. Na verdade, a gente tem viral A, B, C, D e E. A gente não fala muito, mas a gente tem, né, A, B, C, D e E. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com uma intoxicação. Intoxicação é quando entra um agente externo que não é do nosso corpo e ele não consegue ser digerido, na visão do Ayurveda. Vamos já entrar na visão do Ayurveda. E esse agente, no caso que a gente está falando, um vírus, ele vai penetrar na mucosa do intestino, vai ser absorvido, ele vai conseguir ser permeado, ou intestino, ou vias aéreas, e ele vai passar pelo fígado e danificar esse fígado. Tudo bem? Então eu vou acabar tendo, e aí ele vai ficar lá, vai se proliferar, e vai causar uma inflamação no fígado. E aí eu vou ter uma hepatite, uma inflamação no meu fígado, uma hepatite. Dependendo do grau de severidade do vírus que foi, né, o quanto que isso atingiu, aí eu vou ter os diferentes tipos, A, B, C, D, E. Então, quando a gente pensa... Por que eu estou puxando vocês para isso? Porque quando a gente pensa num tratamento de fígado, a gente tem que pensar em depurar esse fígado, Ó, aqui a Deus Celia Maria Brito está falando, qualquer processo infeccioso. Sim, o fígado vai sofrer com qualquer processo infeccioso, porque ele vai ficar depurando, ele faz parte da nossa imunidade. Então, se eu quero ajudar o meu fígado a ajudar o meu corpo, claro que essas divisões, elas são muito teóricas, né? Ajudar o meu fígado, ajudar o meu corpo, isso não faz sentido nenhum, porque eu estou falando em me ajudar, no fundo, né? Não tem...
Ah, eu vou ajudar o meu fígado, como se fosse uma terceira pessoa. Então eu vou até refazer essa frase. Se eu quero ter uma imunidade melhor, eu preciso fortalecer o meu fígado. Se eu quero que o meu paciente que esteja lá tendo processos infecciosos repetitivos, bacterianas, não consegue sustentar uma boa saúde o tempo inteiro ficando gripado. Olha só como é importante, uma gripezinha, nariz escorrendo, enxaqueca, nananã. Eu preciso ajudar o fígado desse paciente a ficar mais tonificado, mais forte, mais livre de agentes agressores. E é aqui que a gente entra, porque a gente tem que, quando a gente pensa em plantas para o fígado, a gente pensa em 3 ações principais. Quais são? Ótimo, já que a gente está trocando aqui, segunda de manhã, começo de semana, eu espero que vocês estejam animados, né? Eu espero. Quem não tiver animado tá tudo bem também, gente. Eu não fico me iludindo, né? Que a gente vai estar animado a vida inteira. Então, quais são os 3 efeitos que eu preciso jogar no meu fígado através de uma planta? Quais são as 3 quais são as 3 ações, né? No Ayurveda a gente fala os karmas, o karma, a ação dessa que uma planta precisa ter para ser uma boa planta para o meu fígado. Quem dá mais? Quem pode me falar? Então, com tudo isso que a gente falou, o que eu preciso ter para uma planta ser medicinal para o meu fígado? Quem dá mais? Depurativa, antioxidante, maravilhoso, Moniel. Isso, depurativa. Agora a gente vai falar um pouco sobre o que é esse depurativo, porque muitas pessoas podem estar se perguntando o que é depurativo, né? Mas vamos falar desse depurativo. Ótimo. A Maíra falou, amarga, tudo bem, amargo é o sabor dela, mas o que as plantas amargas em geral elas têm? Carminativas amargas, ótimo, colagoga. A Juliana Schoff falou, adstringente, sim, Ju, você e a Maíra já falaram, né? Amarga e adstringente, que são as plantas, as plantas que são boas para o fígado, em geral, elas vão ter esse sabor amargo e adstringente, sim. Mas a gente está voltando um passinho e vendo assim, qual que é o karma dessas plantas? Anti-inflamatórias, ótimo. Ótimo. E tem mais um fator, gente, que vocês estão esquecendo. Vocês estão esquecendo dos vírus na nossa... Gente, vírus não é uma invenção da nossa cabeça, bactéria, a gente tem que lembrar deles. Se eu quero me proteger cada vez mais sobre, né, de vírus e bactérias, pensando... Gente, estou falando aqui do nosso fígado, de agentes virais que a gente pode combater. Não estou falando nada sobre tomar ou não vacina, pelo amor de Deus, hein? Porque agora qualquer coisa que fala de vírus já vira uma... Então, assim, mas se eu quero deixar o meu corpo mais protegido, isso, antiviral, por uma carga viral que está no meio ambiente continuamente, a gente tem que pensar, gente, que continuamente quando eu ponho a mão na boca, coço meu olho, passo a mão no rosto, eu estou levando vírus para dentro do meu corpo. E isso não necessariamente é ruim, né? Na verdade, isso pode ser muito bom. A gente vê, tem um artigo que eu acho muito interessante que fala da imunidade de pessoas que quando foram crianças, na verdade de crianças, eles veem a imunidade de criança e a microbiota de crianças que costumam ter a unha suja de areia, de terra, de planta. Elas costumam ter uma imunidade muito maior. Muito maior. Por quê? Porque você vai treinando esse sistema imune, essa reação. A criança suja a mão de terra, fica com a unha cheia de... Né, fica armazenado aqui uma quantidade grande de bactérias, e aí a criança chupa o dedo, põe a mão no rosto, e aí o corpo tem que ir reagindo, tem que se fortalecendo. Então, não necessariamente a gente falar que, né, ter a ingestão de vírus, bactérias é ruim, isso pode fortalecer muito o meu organismo. Só que eu preciso ter um organismo forte para isso. Tem um grande problema quando, por exemplo, essa criança... Posso expandir um pouco nesse nível, gente? Eu também não quero distrair vocês, assim, eu quero trazer temas que sejam pertinentes para o nosso estudo, né? Eu também não quero ficar divagando aqui. Mas o grande risco é, por exemplo, quando a gente tem crianças que foram criadas num ambiente asséptico, totalmente asséptico, né?
nunca pôde sujar a unha, nunca pôde sujar a mão, não podia brincar na terra, sempre lavando tudo, né, tomando banho. E aí, de repente, essa criança tem um contato com um agente onde ela não estava preparada, e aí sim a gente pode ter um risco grande, né? Então, sim, é uma vacina, a Deoceli está falando aqui, é uma vacinação natural. Isso não quer dizer que eu estou falando que eu sou a favor ou contra ou nada sobre as vacinas. Eu estou falando que é importante nossas crianças crescerem em contato com esses germes, bactérias, vírus, continuamente, para ir treinando o sistema imune. Tudo bem? Mas se eu quero, e olha só onde eu quero chegar. Se eu quero ter contato com essas bactérias, vírus, tudo, eu preciso ter um corpo que está pronto, que está sendo preparado para isso. E aí vocês falaram, anti-inflamatório, depurativo, colagogo, antioxidante e, claro, eu preciso de uma planta que aumente a imunidade do meu fígado. Isso é super importante. Plantas que a gente chama de imunomodulatórias, plantas ou adaptogênicas, né? Adaptogênicas é um termo mais amplo, mas plantas que me ajudem a ter uma resposta mais eficiente quando eu sofro uma agressão do meio externo. Então, as plantas adaptogênicas, elas podem ter vários focos. Por exemplo, né, os adaptógenos mentais. Eu adoro os adaptógenos mentais, né? Quem já passou em consulta comigo sabe que geralmente eu prescrevo um pouco de adaptógeno mental, porque nossa vida é muito puxada, hoje em dia viver não é tão fácil, né? As pessoas acham assim, a vida, né? Tem essa ilusão da vida dos Andes, lá dos Himalaias, mas viver é muito puxado. E muitas vezes o nosso sistema nervoso ele sofre muito com isso. Então, quando a gente tem a ajuda de algumas plantas adaptógenas, pelo menos por um período, fica mais fácil de reagir melhor a estresse que vem do externo, né? Então, por exemplo, eu tenho que estudar muito, ou sei lá, quem é de mercados e nananã, eu tenho que fazer uma reunião, ou mesmo quem é pai, mãe, a gente sabe, né? Puxado, assim, acordar cedo, às vezes não dormir direito. Então, os adaptógenos, eles vão ajudando a gente a reagir melhor. E quando eu falo de um adaptógeno para o meu sistema imune, eu estou falando de uma planta que vai fortalecer, no caso, o meu fígado. Quando eu tiver um agente infeccioso, bacteriano, um agente externo que chegue lá e agrida o meu fígado, ele vai reagir melhor. Isso é muito importante, porque, por exemplo, eu preciso ter, eu acho que a gente já falou sobre isso aqui, vocês me relembram se a gente falou ou não. A gente precisa ter uma reação inflamatória no fígado para combater agentes externos. Na verdade, uma reação inflamatória, ela é absolutamente benquista no nosso corpo. A Maíra está falando, camomila, fala umas duas. Por favor, sim. Sim, por exemplo, a camomila, que a gente tem, a centelha asiática, que é uma plantinha rasteira que a gente tem no Brasil inteiro, a cariçoba, a Bacopa monnieri, é uma planta muito adaptógena, o ashwagandha. Aí se a gente for ver para as plantas bem nossas, assim, né, o açaí é super adaptógeno, né? Mulungu, gente, mulungu, vocês conhecem o mulungu? Eritrina especiosa ou eritrina mulungu? Vocês conhecem? Me dá um sim, assim, se vocês já ouviram falar do mulungu. Mulungu é uma planta adaptógena para o sistema nervoso que é maravilhoso, assim, a gente tem resultados incríveis. A Mari está falando manjericão, sim, o próprio manjericão, ele é super adaptógeno para a mente, a longo prazo, né? Na verdade, o manjericão, na visão védica, é uma grande planta para a mente, né? Ela é muito sátrica, ela aumenta muito a clareza mental. Mas voltando, o mulungu é uma super adaptógena para a gente ficar mais calmo, dormir melhor, não reagir com estresse. É uma planta incrível, né? Que a gente pode fazer o chá em casa, simples assim. Sossega leão, mulungu. Então, é isso. Camomila, mulungu,
a própria melissa. Às vezes as pessoas falam assim, né? Ah, mas fala sério, a melissa é um adaptógeno? Claro que a melissa é um adaptógeno, né? A planta, às vezes, quando fica muito popular, a gente tem essa mania, que é uma mania péssima, péssima, horrorosa, que é não dar valor para o que é popular, para as plantas populares, porque é de conhecimento ancestral das nossas avós. Então, por exemplo, um chá de melissa, às vezes não tem o devido lugar que deveria ter na nossa medicina, porque a melissa é incrível. A hortelã, sim, ela não é tão forte para o sistema nervoso. A hortelã a gente considera que ela tem um efeito tônico melhor para a digestão e para o sistema pulmonar. Ela tem uma tonicidade, né, para a respiração, para as vias aéreas, mas ela também é um estimulante leve, né? Estimulante no sentido de tonificante. A Andrea Monforte, esses chás podem ser adoçados? A Priscila está perguntando. O ideal é não adoçar o chá. Se vocês puderem não adoçar, melhor. E a Andrea perguntou, o Tulsi é bom? Sim, o Tulsi é um manjericão. Na verdade, o Tulsi é um óssimo, né? Um tipo de óssimo, que é o que se usa na Índia, que é o óssimum santum. Aqui a gente costuma ter o óssimum basilicum, mas eles estão ali, assim, né? Os dois são muito bons. Então, mas calma aí, eu vou continuar aqui, tá, gente? Então, o que a gente precisa é de adaptógenos também, de plantas que aumentem a imunidade do meu fígado. E aí, tudo isso aqui eu estou falando para a gente chegar no nosso querido boldo. Vocês já ouviram falar do boldo? Ah, o boldo do Chile. Nem sempre é o boldo do Chile. Geralmente a gente está falando mais do nosso boldo brasileiro. O que a gente encontra por aqui é o boldo brasileiro, tudo bem, gente? O boldo do Chile, ele é o P. humus, e o que a gente tem aqui é o Plectranthus. Então, geralmente o que a gente encontra assim na rua, nas plantações, no dia a dia, é o boldo brasileiro ou o boldo africano, que ele é muito bom. Cruzes, calma, vocês vão ver como o boldo é bom. Então, quando eu falo de boldo, o que eu estou falando do boldo? Eu estou falando de uma planta que é depurativa colagoga e colerética. Vamos explicar o que é isso, né? O que seria uma planta depurativa do meu fígado? É uma planta que vai estimular, uma planta colagoga, né, colerética. São duas coisas diferentes. Então, colerética é uma planta que vai estimular a produção de bile. Ela vai aumentar a produção de bile. O fígado vai produzir mais, e para se produzir mais é como se ele fosse se limpando. Isso para o Ayurveda é muito claro, assim, é como se ele fosse produzindo esse pita e tirando o que tem de pita gravado. E aí, geralmente, as plantas coleréticas, elas são colagogas, que quer dizer, aumenta a contração da vesícula biliar. Quando eu aumento a contração da vesícula biliar, eu ponho para fora toda essa bile. Principalmente são plantas, né, colagogas mais fortes, por exemplo, o óleo de rícino. Mas não estou falando do óleo de rícino aqui, estou falando do boldo, que é um colagogo leve, colerético leve. Então eu aumento a formação dessa bile, depuro o pita que tem ali, e quando eu depuro o pita, agora vamos enraizar na Ayurveda, né? Quando eu depuro esse fogo, eu estou falando que eu estou anti-inflamando, é uma planta anti-inflamatória, porque eu estou tirando esse excesso de fogo. Então aquela pessoa que tem muito fogo, muito quente, irritada, geralmente vai ser pessoas que vai ter alergias de pele, doenças de pele, coceira, vermelhidão, rachas cutâneos, tudo isso são inflamações no fígado. Aí eu pego com o boldo, que vai estimular a depuração desse fogo, dessa inflamação, e como ela é colagoga, ela vai jogar para fora. Ela vai acabar jogando no nosso tubo digestivo, no intestino delgado, e vai depurar esse fígado. Tudo bem? Então, olha só, aqui a gente já falou já que o boldo, ele é anti-inflamatório, que vocês falaram, que é muito importante, e depurativo. Colagogo, colerético, ele vai limpar esse fígado. Olha, não é importante assim, né, quando a gente pensa em tomei muito remédio, ou tomei remédio, não tomei muito remédio, mas tomei um remédio, porque às vezes também as pessoas começam a estudar a Ayurveda, e eu me incluo nessas pessoas, e fica assim,
Ai, não, vou ter que tomar remédio, não acredito, não, não quero tomar remédio, tudo menos remédio, não posso, minha vida é tão saudável. Gente, tá tudo certo. A medicina ocidental contemporânea está aqui para ajudar a gente, né? Às vezes você tem uma inflamação no dente, uma dor terrível. Por favor, assim, eu não sou a favor da gente ficar sofrendo extremamente e, sabe, não, não tomo remédio de jeito nenhum, cruz credo. Eu sempre falo, né, gente, pelo amor de Deus, se vocês um dia me virem na rua, eu for atropelado, aconteceu, eu cair de bicicleta, quando bastante me machucar, me leva para um hospital mesmo, assim, sabe? PS, medicina tradicional, tradicional contemporânea, né? Não fiquem do meu lado, não joguem um boldo, não me façam um chá. Se eu tiver uma hemorragia, eu quero ir para o hospital, porque, gente, a medicina está aqui para ajudar a gente. A gente só tem que usar com consciência. Então, por exemplo, se você tomou um remédio, uma semana de remédio, precisou tomar, foi fazer uma operação, estava com uma inflamação que tinha que usar, muitas vezes, alguns tipos de inflamação, a gente tem que entrar, né? Com remédio, tem que ver o que o médico vai falar. Já vou falar, Lila, chama boldo da Bahia, ele é ótimo também, ótimo. Então, porque a gente tem o boldo do Chile, o boldo brasileiro, o boldo africano e o boldo da Bahia, mas ele é um pouco mais fraco, mas ele é maravilhoso, adoro, adoro. Maravilhoso, né? Os boldos por aí, assim, é incrível. E aí, você tomou remédio, quer depurar o seu fígado, usa um boldo. Tudo bem? Usa um boldo. Como que o boldo é para ser usado? Em geral, gente, não estou falando que, assim, se você ferver o boldo, eu sempre usei chá de boldo até hoje, mas, em geral, a gente não toma o boldo fervido, porque ele pode liberar algumas substâncias tóxicas. Tudo bem? Não é para se apavorar com essa informação, não são substâncias que vão te fazer um mal terrível, mas em geral, se a gente quer, e até pensando no Ayurveda, assim, né, se a gente quer pegar essa potência fria do boldo, depurativa, faz muito sentido a gente fazer uma infusão fria. Claro, né? A gente usa muitas infusões frias. Espinheira Santa tem os mesmos benefícios do boldo? Não, diferente, um pouco diferente. Espinheira Santa ela é mais no tubo digestivo, o boldo ele atua mais no fígado, tudo bem? A Espinheira Santa é uma planta incrível. O ideal seria usar o boldo em infusão fria. O que isso quer dizer? Você colhe lá umas 5 folhas de boldo, geralmente o que você vai colher é o Plectranthus, né, o nosso boldo brasileiro, o boldo africano, põe num potinho, macera ou faz a rasura dele, esmaga, joga água e deixa lá, no mínimo 3 horas. O ideal seria deixar da noite para o dia. Então você pode fazer 2 xícaras de água, amassa bem, né, o boldo e deixa para o dia seguinte. E no dia seguinte você toma essas 2 xícaras, em 2 horários diferentes, de 2 a 3 xícaras. Tudo bem? Esse seria o ideal, assim, do nosso boldo. O ideal, não ferver ele. Se você ferve, não tem problema. Quem não tem vesícula pode usar boldo? Pode, claro. Inclusive deve. Atenção, atenção, atenção agora. O boldo não é uma planta de uso contínuo. Tudo bem? Boldo não é uma planta de uso contínuo. O ideal é a gente nunca usar um boldo, um amargo, porque o boldo ele é amargo forte. Não esse boldo que a Lila falou, né? O boldo da Bahia. Mas o boldo que a gente tem aqui ele é um amargo bem forte. Então, e isso é uma coisa que a gente tem que aprender, assim, a gente vê muito na potência do Ayurveda que as plantas que são muito medicinais, elas podem ser muito tóxicas também, se mal utilizadas. Então o boldo é uma delas, ela pode, em excesso, se a gente passar da dose, ela pode acabar sobrecarregando o meu fígado. Então o ideal é eu não usar mais do que 1 mês. Tudo bem? Eu uso boldo no máximo, estourando 1 mês. Eu não gosto nem de falar 1 mês, assim, eu diria boldo é planta para usar 1 semana, 10 dias, se for fazer uso contínuo. Ou usar de vez em quando.
Ah, tomei um vinho ontem, senti que agravou o meu pita, não foi legal, toma um boldo. Ó, a Marta Medeiros está fazendo uma pergunta muito importante. Tenho pedras na vesícula, posso utilizar boldo? Olha que pergunta boa, né? Tenho pedras na vesícula, posso utilizar boldo? Não, não pode. A gente não usa plantas colagogas para quem tem pedra na vesícula. Porque vai entrar em contração essa vesícula, ela vai começar a contrair, e aí as pedras vão ficar presas no ducto biliar. Não é o que a gente quer de jeito nenhum. Inclusive, isso pode ser muito perigoso, tudo bem, Marta? Então, não é para usar, tá, gente? É por isso que eu falo assim. Ó, tem outra. Por que não pode tomar no mesmo momento que macera o boldo? Porque a gente precisa que o boldo solte as substâncias medicinais. Quando a gente fala de uma infusão fria, demora mais, né, para as propriedades medicinais dessa planta, seja o boldo, seja o coentro, a gente adora fazer infusão fria de coentro, seja o que você for fazer, eu preciso de mais tempo para essa propriedade medicinal entrar na água, diferente de uma água fervendo, né? A água fervendo ela entra e já puxa a propriedade medicinal. Por isso que eu preciso de um tempo. Então, calma, vocês estão fazendo várias perguntas, eu estou me confundindo aqui, gente. Mas pode fazer, eu vou me virando aqui. Então, não, quem tem pedra na vesícula, não. Quem tem pedra nos rins, sim, não teria nenhum problema. Ah, lembrei o que eu ia falar. Por isso, gente, que é importante, para quem for começar a usar as plantas mesmo, né? Ou tem um agravamento, que nem a Marta falou, tudo bem, Marta. Depois você pode ver outras plantas que são boas para o seu fígado. Mas quem tem um desequilíbrio mais forte já sabe disso, ou quem realmente, né, de verdade, quer começar a usar as plantas, o ideal é vocês estudarem mesmo, tá, gente? É estudar e sempre ter um acompanhamento quando for utilizar uma planta mais forte. Eu sempre falo isso, o acompanhamento, né, ele é essencial. E quem quer entrar nesse caminho mesmo, vem estudar. Oi, desculpa, me ligaram aqui. E quem realmente quer, né, entrar nesse caminho, vem estudar, vamos estudar junto. A gente aí sim vai entender como usar, quando usar, para qual dosha. Essa é uma boa pergunta. Oh, meu Deus. Essa é uma boa pergunta. Qual dosha tem que tomar mais cuidado com o boldo? Qual dosha? Pergunta importante, hein? Qual dosha? Porque lembre, isso aqui é uma live de Ayurveda, né, gente? Então, isso, Simone, certeira, Vata. Por quê? Vamos expandir o nosso conhecimento. Muito bom, Anne. Por que o Vata tem que tomar mais cuidado com o boldo? Não, Ana Lúcia, o Pita ele se dá muito bem. O boldo, né, sendo uma planta amarga, ele é muito bom para o Pita. Vata. Isso, Simone, porque é frio. Porque é frio, exatamente, porque é amargo. Então, gente, ó, se a gente for pensar, agora é aquele momento que eu começo a fazer perguntas mais, né, profundas do Ayurveda. Quais são os dois elementos que compõem o sabor amargo? Quem pode falar? Simone, que falou, Priscila, já respondeu. Ana Lúcia, vamos lá. Quais são os dois elementos que compõem o sabor amargo? Tudo bem, esse é um pouco mais difícil. Anne, pode abrir seu caderninho aí de anotações. Elementos, dos 5 grandes elementos, né? Terra, água, fogo, ar e éter. Isso, Carla. Boa, vida, uau. Ar e éter. Ótimo, ar e éter. Então, ar e éter é igualzinho Vata. É a mesma coisa. Ar e éter é o amargo e ar e éter é o Vata.
Então, não faz sentido se eu pensar naquela nossa lei da terapêutica, semelhante aumenta semelhante, diferentes se reduzem. Vou repetir, falei um pouco rápido. Semelhante aumenta semelhante, diferentes se reduzem. Né? Eu reduzo um diferente com o seu diferentes, claro. Então, se eu pensar num vata, se ele ficar tomando muito amargo, que é ar e éter, só vai agravar esse vata. Então, não faz sentido nenhum. Tudo bem? Claro, de vez em quando, né, eu posso dar, em alguns casos específicos, ou usar um amargo que tenha potência quente. Aí sim. Por exemplo, o guduche. Alguém falou aqui do guduche, né? O guduche, a Tinospora cordifolia, é uma planta maravilhosa que a gente começou a plantar no Brasil agora, né? A gente trouxe alguns raminhos de guduche e já está plantando, porque ele é uma planta, é uma trepadeira, né? É uma planta que é amarga, é depurativa do fígado, aumenta muito a imunidade. Então, ó, quem quiser estudar aí, vai estudar o guduche. Guduchi, guduche, Tinospora cordifolia. Porque o guduche ele é um amargo depurativo, só que ele esquenta o vata, ele protege o vata, aumenta a imunidade. Tudo bem? Então, amargo para vata, não muito. Vocês estão ok com o boldo? Estamos junto aqui nesse conhecimento? Ixi, a Natália perguntou em relação à endometriose. Não, agora não dá para a gente falar sobre endometriose, porque aí o pessoal vai ficar louco, né? Eu, inclusive, vamos falar em outra live, claro, mas não agora. E aí, gente, então tudo bem, eu só quero apresentar uma outra planta para vocês, para a gente não ficar só no boldo, porque eu queria que vocês conhecessem, eu não sei se vocês conhecem. Ó, me faz assim ou assim, quem conhece quem conhece a Eclíptica alba, que é o Bringarage? Quem conhece o Bringarage aqui? Quem já ouviu falar? Os nomes populares é erva botão, agrião do brejo. Em Ubatuba se conhece como erva botão, mas muita gente conhece como agrião do brejo. Quem já ouviu falar, faz assim. Quem não ouviu, faz assim, ó. Só para eu ter uma noção aqui. A Ju nunca ouviu. André, esse olhinho deve ser nunca ouvi. A Nalu, não. Não. Tá. Agrião do brejo. Isso, é o agrião do brejo. Na Ayurveda a gente chama de bringaragem. Erva botão. A Daniela falou não. Paulinha falou não. Tá. Gente, ótimo. Tá bom. Ó, agrião do brejo. É o Bringarage Eclíptica alba. Quem já ouviu, porque agora eu não vou conseguir fazer, que eu não tenho essa agilidade de escrever aqui no Instagram, no YouTube, Facebook, porque a gente está nos 3 canais, né? Quem conhece, se vocês puderem colocar o nome do Bringarage aqui, Ana Lúcia Terapêutica, o nome botânico, Eclíptica alba, Paulinha que está no YouTube também, não sei se você pode colocar para o pessoal poder estudar, porque é uma planta incrível. Então, gente, Érica, agora eu vou só falar um pouquinho do... Eu entendo a sua vontade, mas a gente pode começar a falar da cirrose. Deixa eu só falar um pouquinho do Bringarage. Tudo bem? Então, o Bringarage, o agrião do brejo, ele é um amargo que é absolutamente medicinal. Isso, Nalu, exatamente. Exatamente, Bringarage Eclíptica alba. Por quê? Porque tem todos esses efeitos do boldo, hepatoprotetor, imunomodulador, depurativo, então limpa muito o fígado, limpa muito, e além do mais, né, o que eu falei para uma aluna, né, que está estudando com a gente hoje, assim, que ela perguntou lá no nosso grupo, você sabe alguma erva que seja antiparasitose? A Eclíptica alba é super. O Bringarage, ela ajuda muito a eliminar vermes, parasitas do nosso tubo digestivo, e além do mais, o que é um efeito incrível do Bringarage é que tem um efeito muito bom para o cabelo. Claro que isso pode parecer uma coisa assim,
uma coisa estética. Sim, é uma coisa estética, mas isso quer dizer que pacifica muito o Pitta e o Vata na cabeça. Então é bom para os olhos, é bom para o couro cabeludo, ajuda a crescer o cabelo. Se vocês forem ver, todos os óleos, né, para passar no cabelo, na Índia eles dão muito valor para isso, né? Então todos os óleos que é para fazer o cabelo crescer, os shampoos, vai o Bringarage. A gente pode pingar no olho, pingar no nariz. É uma planta assim muito especial e que a gente tem por aí a rodo, né? O agrião do brejo, ele chama sempre que ele costuma crescer em lugares mais alagados. Então, sempre do lado de lagos, rios, poças, charcos, brejos, a gente tem o agrião do brejo, a erva-botão. E o Bringarage, sim, a gente pode usar mais continuamente. A gente pode usar, assim, porque ele é bem mais seguro, né? Ele não tem esses efeitos tão penetrantes do boldo. A gente pode ficar muito mais tranquilo. Pode associar numa herpes labial? Claro, claro. Posso associar a manifestação de herpes labial com sobrecarga? Pode. Não 100%, mas pode. Simone perguntou, o Vata pode usar o Bringarage? Sim, sim. Porque ele tem uma potência um pouquinho quente. Ele esquenta o corpo um pouco. Então ele é ótimo, principalmente para Vata e Kapha. E aí a gente pode usar infusão, fazer infusão do Bringarage ou suco. Pega a planta inteira, bate com um pouquinho de água e toma. E aí é maravilhoso. E aí pediram para eu falar aqui, né? Pode fazer o chá quente, o Bringarage, com certeza. Ou Marília, né, que está mais no mato, assim, o Bringarage, ele é muito bom se você... Aí, claro que isso é mais avançado, né? Mas se você fizer o suco do Bringarage e medicar um ghee, por exemplo, medicar um óleo de coco para o meio externo, óleo de coco, e se você quiser tomar, pode medicar um ghee. Fica um remédio, assim, alucinante. Eu não recomendo comer como punk. Faz o suco ou o chá. E aí o Bringarage, o boldo também, nesse caso, o que ele vai fazer, né? Porque quando a gente pensa em cirrose, que pediram, né, para falar, a gente está pensando numa inflamação que foi calcificando, degenerando o fígado. Então, quando a gente fala de essas plantas que são anti-inflamatórias, a gente está ajudando o fígado a se regenerar. Porque o fígado, nossas células, elas são bem inteligentes, né? Se a gente ajudar elas, ou pelo menos se a gente não atrapalhar, elas são muito inteligentes. Então, quando a gente vai tirando a inflamação e ainda estimulando a regeneração, a gente pode ajudar muito em casos de cirrose, por exemplo. Mas tem que ir com muita atenção, tá? Principalmente se for uma cirrose mais avançada. Tudo bem, gente? Vocês gravaram esse nome? Bringarage? Planta inteira. Folhas ou raiz? Boa pergunta. Bringarage a gente pode usar a planta inteira. Raiz, caule, folhinha, flor, a gente usa tudo. Boa pergunta. Eu não conheço o extrato, eu nunca trabalhei com extrato seco do padronizado do Bringarage. Eu nem saberia te dizer a padronização dele. Eu costumo trabalhar com ele a planta inteira. Mas é uma boa pergunta, eu vou até pesquisar. Eu acredito que a gente não tem a padronização. Quando a gente fala, para quem aqui está acompanhando, né? A Deucelia Maria Brito perguntou, pode-se usar o extrato seco padronizado? O que isso quer dizer? Que eu faço uma preparação da planta, geralmente alcoólica, mas pode ser aquosa, e aí depois eu padronizo isso em um componente medicinal. Então, sei lá, eu pego... pode ser em 24% de flavonoides totais. Enfim, cada planta tem uma padronização, e aí, no caso do Bringarage, eu acho que a gente não tem o extrato seco ainda. Mas eu vou procurar saber, se você também pode me mandar depois. Eu gosto de usar a planta inteira. É fácil de achar,
casas de naturais, zonas cerealistas, geralmente eles têm. Geralmente eles têm. Tudo bem, gente? Yes, yes. O Bastião fez até um musculinho assim. Então vamos estudar. Ó, 2 avisos importantes. Semana que vem eu começo uma semana de estudo, que nem a gente fez essas aqui, só que eu vou fazer uma semana de estudo só sobre digestão. A Ana Luísa falou, Bringarage? Não. Já escreveram aqui, a Ana Lu escreveu como que se escreve o Bringarage direito. Se você subir um pouquinho, você vai achar. Nessa semana da digestão que eu estava falando, eu vou falar sobre todo o percurso, né, da alimentação na visão do Ayurveda, na visão ocidental, fazer essa conexão. Só que vocês precisam se inscrever para participar. Quem quiser participar, vai lá no nosso link, seja Facebook, Instagram, a gente está com o link aberto. Se inscreve e vocês podem participar da Semana da Boa Digestão. Isso, Ana Paula, Bringarage. Então, vem estudar Semana da Boa Digestão. É esse o primeiro aviso. O segundo é que muito em breve estaremos abrindo uma turma de formação de novo. Então, aproveitem, não percam. Quem quiser realmente se aprofundar, né, estudar com a gente, vai ser super bem-vindo e bem-vinda. Tá bom, gente? Fizemos aqui quase 1 hora de live. Valeu quem esteve aqui com a gente. Quem tiver dúvida, pergunta. Não mais aqui, né? Porque eu vou desligar. Mas pode perguntar lá nos nossos canais. Quem quiser continuar a estudar, né? Vai lá procurar, porque, como vocês estão vendo, é um estudo que vale a pena, né? Vale a pena, assim, se aprofundar no Ayurveda, no conhecimento da saúde. Para quem já atende, isso tem um efeito no atendimento que é incrível, né? Para quem já trabalha com yoga, com meditação, com nutrição, com medicina, nossa, o Ayurveda ele dá um boom assim de potência nos atendimentos. Então, gente, obrigado aqui pela parceria de vocês, pela companhia, pelo nosso estudo matinal. Amanhã às 10 da manhã temos mais uma live. Não percam, estaremos aqui estudando. E é isso, até amanhã, gente. Valeu, viu? Show, o pessoal batendo palminha, adoro. Obrigado, gente. Demais. Estudo que muda vidas. Sim. Gastronomia. Põe a Ayurveda na gastronomia. Ó, a Maria fez uma pergunta. É Maria, né? Fez uma pergunta. Como tiramos as dúvidas do curso de formação? Na Semana da Boa Digestão, eu vou falar bastante sobre o curso de formação. Então, se vocês quiserem saber, eu já vou explicar bastante. Mas se você tiver alguma dúvida mais específica, já quiser fazer, pode mandar e-mail para a gente, manda no Instagram. A gente pode responder antes também. Lá na semana eu vou falar bastante. Se você tiver alguma dúvida antes, já vai mandando. Obrigado, gente. Valeu, Nalu, Dri, Maria Silvânia. Ei, que delícia esse pessoal junto aqui estudando. Valeu, Maria. Suas colocações sempre muito legais. Beijo, gente. Bom dia, boa semana. Nos vemos amanhã.